Uma moradia digna é um dos direitos humanos fundamentais, expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também é um direito expresso pela Constituição Federal Brasileira e deve ser assegurado pela União, Estados e municípios. As políticas de desenvolvimento urbano são de responsabilidade dos municípios e devem ser feitas por meio da elaboração de planos diretores e da regularização fundiária. E é sobre regularização fundiária que vamos tratar hoje no Conexões. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com a arquiteta e urbanista Maria Esther de Souza, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Olá, muito obrigada pela sua presença, conselheira. Eu que agradeço, obrigada. E também vamos conversar com o técnico em regularização fundiária da Secretaria de Planejamento de Goiânia, o Francisco Magalhães. Olá, muito obrigada pela sua presença, Francisco. Olá. Eu que agradeço também. Bom, para começar, como eu falei um pouquinho sobre direitos humanos, Constituição, o que a gente pode definir como uma moradia digna? É muito mais do que apenas um teto, não é, Maria Esther? Quando a gente estuda esse tema, principalmente com agora os estudos sobre o direito à cidade, a moradia digna significa o direito a morar numa casa que tenha também facilidade de chegar a ela, que tenha uma escola próxima, não só exatamente uma casa que tenha energia elétrica, água tratada e o esgoto coletado, mas que ela seja parte da cidade, que essa pessoa possa circular com facilidade, que ela tenha os serviços que a cidade oferece, de lazer, de cultura, de saúde, de educação, à disposição de quem mora, né? De quem mora, seja em qualquer lugar. Isso é ter uma moradia digna também, né? Bom, em relação à Goiânia atende a esses requisitos do direito à cidade, da moradia digna? Olha, a Goiânia é uma cidade que nasceu planejada, uma cidade nova. Ela, pelo que a gente sente na cidade, é uma capital que preserva ainda qualidades até de interior. Ainda, mesmo sendo metrópole, com todas as dificuldades, a gente tem ainda um ambiente bom, uma qualidade boa de vida na cidade. Claro que como um crescimento numa cidade planejada para 50 mil habitantes e com ela sendo uma referência, né, de grande metrópole aqui então a questão da vinda de muita gente para a cidade, para utilizar os serviços públicos da cidade, deixa o planejamento da cidade ainda não atendendo todas o que a gente gostaria de atender na cidade como um todo, mas a gente tem algumas qualidades na cidade que são maravilhosas. A gente tem uma topografia bastante plana e com relação a moradias, a gente tem alguns núcleos, né, irregulares, algumas habitações que a gente chama de subnormais, ou que precisam de melhorias, mas no geral é uma cidade ainda que a gente não tem ao olhar aquela questão de favelas, então eu acho que a gente teve competência para que a gente tem um equilíbrio, né? Então a gente hoje tem uma qualidade de vida boa na cidade de Goiânia. Bom, já que o técnico falou um pouco a respeito dessa questão da vinda de muitos moradores do interior ou de outros estados para cá, Goiânia é uma cidade que há muitas décadas tem ocupações de áreas onde não havia imóveis, né, áreas obsoletas e também alguns loteamentos irregulares. Como é que é essa situação hoje em Goiânia em relação a isso? Olha, a prefeitura inclusive tem esse diagnóstico publicado, né, lá nos diagnósticos do plano diretor, é possível você ter um quadro de quantidade de loteamentos aprovados e não ocupados, loteamentos não aprovados e alguns considerados clandestinos. Com relação à quantidade de loteamento aprovado, essa proporção é muito pequena. Eu não sei te falar o número de cor, mas eu te diria que a cidade tem por volta de 700 loteamentos, uns 20, eu fico pensando, 30, podem ser que sejam loteamentos que ainda não tenham nenhum tipo de papel lá na prefeitura ainda regularizado. É pouco na relação. Mas, historicamente, a cidade ela foi construída com esse tipo de modelo. Desde lá, no início, na construção da cidade,
Os bairros assim como Vila Nova, esse bairro aqui por trás da Avenida Independência, todos esses locais foram ocupados sem que fossem loteados previamente, tanto que uma parte grande do setor universitário ali próximo do Córrego do Botafogo é uma invasão, e é uma invasão histórica, uma invasão da década de 40, 50. Então, sempre aconteceu isso na cidade de Goiânia. Não é exclusivo de Goiânia, isso é da cidade brasileira, da cidade talvez latino-americana ou do país subdesenvolvido, nessa época de 1960, quando o pessoal migrou para as cidades maiores e acarretou nesse formato de cidade que a gente tem hoje. E como que essas questões de loteamentos irregulares, ocupações, interfere também na construção da política pública? O que tem sido feito pela Prefeitura? E também se você souber os dados que a Maria Esther falou aqui a respeito de loteamentos regulares. A gente não dá para falar de regularização ou de tudo sem a gente ter um olhar histórico, né? Na verdade, o que acontece com a irregularidade? Por que ela aconteceu? Porque as pessoas vivem, as pessoas precisam de local para poder se aportar, se apropriar dos bens, né, do atrativo que a cidade de Goiânia sempre ofereceu. Então, o planejamento, a questão irregular, ela sempre foi vista pelos planejadores e pelo próprio planejamento, mesmo de soslaio, mesmo de banda, porque ali era a parte não vista, não visível da cidade, né? Por muito tempo, alguns locais no Brasil quiseram esconder as suas favelas, esconder as suas mazelas, não esconde aí. Mas com o passar do tempo, a gente teve uma incorporação, a cidade foi tão grande que falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa fazer uma política, né? Porque que a gente tem que lembrar que quando eu falo em regularização, eu estou falando em política habitacional. Então, a gente tem uma cidade que começa, né, os operários, no início da cidade de Goiânia, na sua ocupação, os operários não tinham onde morar, aí foram ocupar, né, aí ao longo dos córregos, aí a gente teve as primeiras habitações na Vila Nova, ao longo do Botafogo. Então, os loteamentos, como a terra era barata, a gente começa aqui, a gente teve um grande aporte de parcelamentos, né, na década de 50, né, Goiânia começa em 33, mas na década de 50 nós tivemos uma avalanche de loteamentos. Até na década de 40, quem fazia toda o loteamento de Goiânia era o próprio Estado. Então era bem certinho, bem rígido. Na década de 50 isso foi aberto, aí nós tivemos uma avalanche nós tivemos mais de 160 loteamentos na década de 50. Isso fez com que a gente tivesse lotes bem pertinho do núcleo de Goiânia, aprovado bem no núcleo de Aparecida, bem pertinho de Aparecida. Então, a gente teve, para ter uma noção, nós tínhamos como expansão urbana uma linha de raio lá na Praça Cívica e pegava uma corda de 15 quilômetros. Tudo ali era expansão urbana, então tudo podia fazer um loteamento nesse raio. Então a gente teve uma proliferação grande de parcelamento. E só uma observação bem interessante, é porque os loteamentos, como a terra era barata, então onde tinha o parcelamento, ele pegava a parte boa, onde não era muito bom para parcelar, ficaram aquelas franjas do loteamento. Ali onde se apropriou depois as partes irregulares, que são as áreas principalmente dedicadas a bosque, a parques, desses loteamentos mais antigos. Vou ter que interromper para a gente ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta discutindo sobre regularização fundiária. Assista a Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, você pode conferir o programa pelo nosso site, aplicativo ou perfis nas redes sociais. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata da regularização fundiária. Para falar sobre esse tema, nós contamos com a presença da arquiteta e urbanista Maria Esther de Souza, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, e também com o técnico em regularização fundiária da Secretaria de Planejamento de Goiânia, o Francisco Magalhães. Francisco, a gente contou um pouquinho da história no bloco anterior, né, a respeito das ocupações e da regularização em Goiânia. E você no intervalo contou que Goiânia é pioneira nessas regularizações, né? Houve então o processo de regularização desses locais que foram ocupados ou que eram loteamentos irregulares, e como é que essa situação está hoje?
Ah, nós fomos pioneiros, porque desde a década de 80 nós já trabalhávamos já na parte, né, como a gente já tinha, na década de 80, no finalzinho de 70, no começo de 80, a gente já teve a proliferação desses parcelamentos. E eles já estavam consolidados, né, já estavam consolidados. E aí a prefeitura, através do seu Instituto de Planejamento à época, resolveu fazer uma política de regularização que foi pioneira, né, e fez o quê? Ela fez uma lei, né, que começa em 89. Essa lei fazia com que os loteadores clandestinos fossem chamados para edital de chamamento, e a lei normatizava o que documentação ele iria levar para começar a fazer esse processo de regularização. E também os meus estudos de áreas especiais de interesse social já nascem nessa época, e a gente, alinhado com Belo Horizonte e Recife, fomos pioneiros na criação dessas áreas de interesse social, já visando a questão da regularização. Isso a gente veio avançando, né, com essa política de regularização. Hoje a gente ainda tem muitos loteamentos ainda para regularizar, a gente tem aí mais de 20 mil lotes para serem regularizados no município de Goiânia, mas a gente está aí com um planejamento, hoje com a Secretaria de Planejamento bem inteirada, dando bastante importância ao quesito de regularização. Bom, Maria, queria falar um outro aspecto com você. Recentemente, a imprensa divulgou uma matéria falando que Goiânia tem muitos vazios demográficos, né? Bairros com poucas casas, áreas ainda inabitadas. Como é que você vê essa distribuição da cidade, esses vazios, a especulação imobiliária também, né, em muitas regiões? Esse é o modelo de urbanização, que não é só de novo, não é só de Goiânia, ele é brasileiro, mas ele inclusive confirma uma coisa que o Magalhães citou, que eu queria trazer a gente para pensar. Essa coisa do planejamento urbano, a gente parece que aprende que o planejamento é uma coisa que vai resolver o problema. Historicamente, o planejamento esteve a serviço do loteador, senão a gente não tinha essa cidade espraiada dessa forma. Se o planejamento fosse aquele que é ensinado na academia, que diz assim, no futuro, o sinônimo de planejamento é uma projeção para vou planejar, vou pensar no que vai ser daqui a um tempo. Se fosse assim a atitude, né, a gestão, a preocupação, a gente não teria esses buracos na cidade. Porque que eu iria dizer para o loteador? Eu ia dizer, olha, a gente tem aqui um loteamento que ainda não foi ocupado o suficiente, então eu não vou fazer o próximo. Uhum. Como isso que se chama planejamento não está a serviço do futuro, mas ele está a serviço desse tipo de situação, que é ajudar o loteador a vender mais lote, a cidade ela vai crescendo nesse espalhamento. Aparecida é um caso clássico desse, é um dos casos mais impressionantes de espraiamento, uma cidade que tem 500 mil habitantes, mas você não vê cidade, você só vê um território, né? E Goiânia não fugiu a essa regra, né? Então, o que acontece nas leis, inclusive de regularização, é que a gente fica correndo atrás, a gente não faz planejamento, o que a gente faz é ir apagar o incêndio, e apagar o incêndio, e apagar o incêndio. Não é exatamente o que o planejamento poderia propor. Magalhães, em relação ao que a Maria Esther colocou, não seria o plano diretor a planejar a construção desses futuros loteamentos? Como é que é o plano diretor de Goiânia, né, o novo plano, o que ele propõe para esse planejamento da ocupação da cidade? Olha, ele vem muito balizado com a questão de não ter esse espraiamento. É que a gente começou o programa falando da questão da moradia digna. A moradia digna é aquele que tem acesso aos serviços, fácil acesso à escola, fácil acesso à educação, fácil acesso à saúde. Então, quando você faz um parcelamento longe, né, descontínuo daquela rede, você coloca a população ali para poder deslocar, você não tem ali qualidade. Então, a primeira coisa que, balizado nisso, o plano diretor fala o quê? Fala assim, não vamos fazer expansão urbana. Nós vamos limitar para que nós possamos ter a expansão urbana de Goiânia nessa proposta do plano diretor, se limita a corrigir algumas distorções que já existiam, de áreas que foram parceladas e precisam ali agora, já estão consolidadas e precisam fazer.
e que a gente tenha, e a gente teve essa preocupação até no plano diretor anterior, né, de 2007, a gente teve a preocupação lá, e foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi que a gente colocou num lote, você pode fazer quatro edificações de 90 metros. Então você pode se você tendo um bom planejamento, você num lote de 360 metros quadrados, você pode fazer quatro núcleos habitacionais. Isso tirou um pouco do barracão. Ao andar pela cidade, vocês vão ver que a gente tem poucos barracões hoje. Né? Por quê? Porque onde eram 4 barracão, estão lá 2 casas que o proprietário, ao fazer, pode vender pela caixa, ele agrega valor ali. Então, isso foi um planejamento lá do plano diretor anterior. Então, a preocupação nossa hoje é dar uma ocupação a esses vazios, né? A gente tem uma leva grande ainda de lotes. Uhum. A gente tem feito a recontagem de lotes, mas a gente sabe que é acima de 60 mil lotes vagos em Goiânia. Então, okay. Mas a preocupação desse plano diretor é justamente isso, é enxugar e voltar, né? Você se apropriar dessa cidade que já tem a malha toda construída. Tá certo. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco finalizamos essa conversa a respeito da regularização fundiária aqui em Goiânia. Contribua com o nosso programa. Você pode fazer isso pelo jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406. Além disso, você também pode entrar em contato com a gente pelo aplicativo da TV UFG. Ele pode ser baixado gratuitamente no Google Play ou então pela leitura desse códigozinho que você está vendo aqui na nossa tela. Conexões está de volta para finalizar essa conversa sobre regularização fundiária. Seguem conosco a arquiteta e urbanista Maria Esther de Souza, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, e o técnico em regularização fundiária da Secretaria de Planejamento de Goiânia, o Francisco Magalhães. Maria, a gente falou de moradias dignas no início, do acesso à cidade, né, o direito à cidade. Hoje a gente vê que, apesar da gente não ter favelas, como bem lembrou o Magalhães, a gente tem uma população mais carente nas periferias que são muito longe dos centros urbanos, né? E muitas vezes sem todo o acesso à infraestrutura que a cidade pode oferecer. Como é que você avalia isso para o crescimento da cidade e também em relação à qualidade de vida desses moradores? Olha, esses movimentos que fizeram com que os governos levassem as pessoas para o fim da linha, né, do limite da cidade com a zona rural, isso é um erro, eu acho uma agressão às pessoas. O loteamento, a ocupação mais importante que eu entendo, que eu vi um filme sobre essa ocupação, é o Real Conquista. Ela é o remanejamento de pessoas que não tinham casa, moravam num determinado local, e o governo do estado, à época, encontrou como solução colocar essas pessoas num lugar absolutamente apartado da cidade. Isso, por exemplo, isso não é denunciado, né, nos direitos humanos como um crime contra essas pessoas. E essas pessoas foram colocadas lá como depósitos. Quando um loteamento é aprovado e vendido aqui no limite norte da cidade, porque é mais barato, porque é assim que vai ter que ser, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer, é a mesma coisa. Eu penso que você condena a pessoa à marginalidade, você cria um gueto de marginalidade. Essa pessoa, ela não vai se sentir acolhida, de certa forma, pelo governo. Eu me lembro de ver, às vezes, o governante dizer assim, a pessoa tem que agradecer porque ganhou uma casa. Olha, alguém tem que dizer, não é bem assim, não é bem assim. Faz parte da obrigação, da função social, que está na lei, o governo oferecer a habitação, mas a habitação com cidade. Então, existem outros mecanismos. O aluguel social, você pode fazer um projeto de revitalização de uma área muito mais próxima do centro, que é em Campinas, no próprio centro, na Vila Nova, e estabelecer pessoas aqui, pessoas de baixa renda, e não fazer esses programas de interesse social a 20, 30 quilômetros do centro de serviço. Eu penso que isso é contra a ideia
de moradia digna, de cidade para pessoas. Bom, voltando agora para a questão do plano diretor, o novo plano diretor ele prevê a destinação de 5% dos novos lotes para moradias de interesse social, né? Isso pode alterar de alguma forma essa realidade que a Marister está criticando? Essas moradias de interesse social, elas vão estar mais próximas dos centros urbanos ou apartadas ainda? Na verdade, ela tem duas grandes vantagens. Primeiro que você vai estar inserindo um pessoal, e geralmente quando a prefeitura faz esse pedido, ela está fazendo com qual tipo de população? Quem é que está sendo beneficiado? Aí são pessoas que, moradores de área de risco, pessoas que têm problemas, né, para se manter. Então, você acaba, ao destinar um parcelamento que está regularizado e você insere um percentual pequeno ali, aquela pessoa vai estar integrada naquela região. Então, existe aí uma integração. Então, você tem a garantia, primeiro, porque esse empreendimento vai ter todo o planejamento, com acesso, vai ter asfalto, vai ter água, vai ter energia, vai ter os espaços públicos, né, com os seus percentuais. Então, você tem, e você coloca ali em pequenas, não é uma população grande, como um setor só, com aquela mesma característica de, às vezes, dificuldade, mas você insere ali, você acaba... É um sonho nosso de colocar essas... Em vez de você fazer um grande setor com essa população, você integrá-las em vários setores. Então, essa é uma das grandes vantagens dessa cota social, né? Que a gente tem essa proposta. É com essa intenção de integrar, além de integrar, você ainda oferecer o serviço ali que vão estar imbuídos naquele parcelamento aprovado. É algo próximo do que foi feito, acredito, no início dos anos 2000, com aqueles prédios que tem ali no Jardim Goiás, que são prédios populares, é algo nesse nível? Aí onde a gente fala, olha só onde é a localização, e localização hoje sempre teve bem integrado. A gente teve alguns projetos habitacionais assim, aquele, né, América Latina, ali, né, no Jardim Goiás. Nós temos também o Residencial Goiânia Viva, que foi uma área que a gente fez o negócio com o Lorival Louze, e você tinha uma área com todo cercado de loteamentos com infraestrutura. Então você colocou uma população, né, você ofereceu moradia digna com toda a infraestrutura em volta. Não era um bairro novo longe de todos. Uhum. Então você tem, não é essa cota solidária dos 5%, mas ali foi um trabalho da Secretaria de Habitação na época, que achou a área e fez... Ela remanejou, no caso do América Latina, ela remanejou pessoas de área de risco eu penso que tenha sido a única experiência mais interessante em Goiânia. Ela retirou as pessoas e colocou elas no mesmo lugar, numa área mais protegida. Uhum. O usual, que é isso que a gente discute muito, a gente precisa aprender a fazer isso de novo, você tira a pessoa da área de risco. A área de risco, ela está aqui, a pessoa busca essa área porque ela está perto do centro. Você tira a área de risco, a pessoa da área de risco, e leva ela para 20 quilômetros do centro. É isso que a gente coloca como não sendo, às vezes, uma alternativa melhor. Esse residencial lá no Jardim Goiás é um exemplo de boa prática do remanejamento de pessoas. Só pegando gancho. Tem que ser rapidinho que a gente está terminando. Não, porque o dilema do planejamento da cidade com a questão dos loteamentos longe é um dilema antigo. Como nós tivemos a questão do BNH aqui, a gente lembrar o Novo Horizonte, a Vila Redenção, o Itatiaia, eram setores que, quando na década de 70, eram muito longe. Depois a cidade foi abraçando. Mas aí por que o planejamento e o município optou por essas áreas? É porque o município sempre está com problema onde é que vai achar terra barata para colocar. O município vende as suas áreas, né? Isso. Mas eu falo. Sim, mas eu falo que chega na questão do planejamento, ela tem muita dificuldade para ter acesso à terra e onde tem um valor alto. Então, é essa mágica aí que a gente tem labutado como planejador, né? Para poder que a gente equacione, né? Okay. Bom, vou ter que encerrar nossa conversa por aqui. Muito obrigada, Marister. Eu que agradeço. Sempre que puder, a gente volta. E também muito obrigada, Francisco, pelas suas contribuições. Olha, precisando, nós estamos aí. A gente coloca à disposição a parte de regularização, qualquer coisa que a gente possa
estar acrescentando, ou vocês querem. É um assunto muito rico, né? Para que e a gente pode estar aí, né? Tem um Carlos, tem uma equipe. Tá? Okay. Muito Então, obrigada. à disposição, viu? E o Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar com a gente, tanto pela TV quanto pela internet. Nós temos site, aplicativo e redes sociais. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo programa.